Como lidar com a desumanidade do ser humano quando se trata de maus tratos a animais? Vamos conversar hoje com uma médica veterinária que vai esclarecer alguns pontos sobre esse tema. Esse é o Papo Júris, o seu podcast jurídico diferente. Hoje eu estou ladeada pelo meu amigo Marcos Magalhães. Eu sou Bel Becker. Erickson hoje não se faz presente, porém nós temos uma convidada especial inaugurando o primeiro caso de nepotismo do Papo Júris, Lucy Strobel. Oi, Becker. gente. Prazer estar aqui. Bem-vinda, Lucy Strobel. Para quem não sabe, ela é minha irmã. Lucy Strobel é médica veterinária, graduada pela Universidade Federal da Bahia, pós-graduada em ultrassonografia em pequenos animais pelo Instituto Veterinário de Imagem São Paulo e em acupuntura veterinária pelo Instituto Equilibrium de Medicina Convencional e Complementar, colaboradora também de ONGs, é uma voluntária de ONGs e de abrigos em Salvador. Então, hoje vamos traçar essa questão aí, porque, para quem não sabe, são os médicos veterinários aí que estão salvando muita gente, não só animais. Para quem não sabe, a última gestação da Angélica foi salva pelo Gongo, ou melhor, salva por um médico veterinário, que era o único profissional de saúde disponível com ultrassom, depois de uma queda que ela levou no meio de uma gravação de um programa. E foi o médico veterinário que salvou a vida dela e da filha. Então é isso aí, minha gente. Eles estão aí para tudo, né? Estão Não é isso, Lúcia? nas casas de vocês e vocês não sabem. Todo o queijo que vocês comem, o leite que vocês bebem, as salsichas, as linguiças, as carnes, tudo a gente inspeciona e vocês não sabem. E como é que é isso sendo médica veterinária vegetariana? Então, né? Não deu. Não sou eu que faço essa parte. Na realidade, tenho amigos, inclusive tem até colegas veganos na inspeção de carnes e que são extremamente comprometidos com o bem-estar animal nesse momento tão difícil que é o abate, né? É complicado, eu diria. Por falar em abate, a gente está tentando hoje resgatar alguns pontos que são juridicamente importantes. Na verdade, tudo para o direito é muito importante, mas quando a gente analisa, por exemplo, a nossa raça, e aí eu falo raça humana, né? A gente precisa pensar aí nesses nossos desacordos, desacertos aí, essas nossas desumanidades, né? Por que que existe crimes de maus tratos, né? A gente tem uma relação em que há um vulnerável, né? Que é o animal, que hoje é tido como ser senciente, uma tese esposada, levantada anos atrás, inclusive por um professor da Universidade Federal da Bahia de Direito, que é o professor Heron, que também é promotor de justiça, e que a gente precisa trabalhar com os pontos aí, porque eu não estou vendo aqui, especificamente em Salvador, que não tem delegacias, né, de proteção, defesa aos animais domésticos, eu não estou vendo como é que está funcionando isso. Lúcia, na sua experiência clínica, você já atendeu algum caso que você detectou que era maus tratos? Como foi a abordagem? Então, gente, a gente precisa estabelecer primeiro o que é maus tratos, né? Porque a maioria das vezes que nós veterinários atendemos o animal, ele vem de descuidado, né? E quando a gente fala de maus tratos, a gente pensa um pouquinho em estabelecer um padrão de saúde, de bem-estar para o animal. Então, quando um animal vem para a gente, no meu caso isso já aconteceu várias vezes, ele já vem de dias, né, passando por situações bem complicadas. Então, é rotina, né, é rotina nossa, a gente atender animais que têm passado por maus tratos, né, maus tratos até questões nutricionais, então animais que estão há 5 dias sem comer, há 8 dias sem comer. Então, eu acho que o que a gente enxerga hoje no atendimento clínico de cães e gatos, tá? Eu não estou me referindo a questões de animais de produção, que é uma questão muito mais complexa, né? Mas em cães e gatos, a gente consegue se enxergar, na maioria das vezes, um relapso, né? Uma falta de empatia por parte do tutor, que hoje a gente chama tutor de tutor, né? Ele é a gente, como veterinário, pensa que você é o guardião daquele animal e tem
obrigação de zelar pela saúde, a obrigação de zelar pela nutrição desse animal, pelo bem-estar dele, pela felicidade dele. E hoje a gente discute isso muito com o tutor, principalmente quando ele vem para a primeira consulta de um animalzinho, aquele tutor que é mais preocupado, né? Vem na consulta pediátrica e a gente aborda o que é uma família multiespécie hoje, né? A gente não é mais constituído só de pessoas dentro da nossa casa. A gente é constituído de outros seres. E é isso que a gente precisa estar disseminando para os tutores hoje. Você é tutor, você não é dono. Você é uma pessoa que escolheu ter um animal e que você precisa ter ciência de que aquele animal precisa de uma série de prevenções, né, de uma nutrição adequada, de momentos felizes, e até mesmo no momento em que ele envelhecer, o tutor ele precisa estar ciente que ele vai ter que lidar com certas questões de saúde do envelhecimento do próprio animal. Então, resumidamente, as minhas consultas, a maioria a gente pega desinformação e ignorância por parte do tutor, e sim, a gente pega muito maus tratos, que para eles não são considerados maus tratos, mas que são, né? Muito descaso também, né? Muito descaso, falta de empatia. É aquela situação simples. Você passaria um dia sem comer? Você passaria um dia inapetente? Você vomitaria uma vez na semana? Então, são coisas assim que você começa a tentar buscar sensibilidade ao tutor. Isso é normal, um animal vomitar uma vez na semana? Ou pelo menos 2 vezes ao mês? Coisas simples, né? Nesse sentido, a gente tenta despertar empatia, né? Despertar preocupação no tutor. Despertar a humanidade, né? Que é o que a gente teoricamente chamaria de humanidade. Hoje a gente já coloca em dúvida, né? O que é humanidade? Responsabilidade, né? Responsabilidade de sentar e se planejar, porque assim, eu não sei como é que é o pensamento geral, mas o que eu vejo no consultório, porque existem 2 tipos, né, de tutor. Aquele tutor que é preocupado, que adquiriu o animal ou adotou o animal e tem certa ciência de que aquele animal ele precisa de proteção. Então, ele está atrás de uma vacina, ele está atrás de uma orientação. E aquele tutor que nunca fez nada, que não sabe nada, tipo 880, nunca fez nada, não sabe nada, e já veio com um animal ruim, e que o animal só toma a vacina de raiva, por exemplo, mas não tem preocupação com as outras coisas particulares daquela espécie, entende? E não buscou saber. E talvez nem queira saber, sabe? Ele só quer resolver o problema de maneira mais rápida, com um custo mais baixo, e é isso aí. Então é muito 880 que a gente vê, mas a maioria é maus tratos. Vem pra gente com maus tratos, a gente atende bastante. Lúcia, a humanidade é desumana, mas ainda temos chance. Então, E aí, eu via isso na adolescência, né? Legião Urbana. Eu fico pensando aqui diante do que você está falando, você falou algo muito bacana, muito bonito, que as famílias agora são como? Multiespécies. Multiespécie. Multiespécies, exato. Poxa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Só que quando você estava falando de tutor, eu lembrei da figura do tutor no direito nosso. O tutor é aquela figura intermediária, quando você não tem a definição do exercício do poder familiar. Você tem a guarda, para não conflitar com o poder familiar. Guarda é quando alguém tem o poder familiar e tem quem cuida da guarda. O tutor é quem não tem o poder familiar. E a adoção leva a uma nova constituição de vínculo parental. Então, são 3 hipóteses, né, de colocação em família substituta. Mas, do jeito que você falou, daqui a um tempo a gente vai mudar a nomenclatura, não vai ser tutor, né? Vai ser responsável, o pai e mãe, porque é família. Tem O gente que tutor é quando aplica você muito não... guardião. O guardião também. Guardião, é. Eu só estou dizendo assim, eu me sinto pai, né? Eu chamo de filhas. Chamo mesmo, sem problema. É pelo afeto, né? O que constitui o vínculo é o afeto. Então, se eu já reconheço ciência e inteligência, claro, com algumas nuances, pela condição peculiar dos meus pets, mas são filhas, sem dúvida. É uma tendência mundial, né? As famílias estarem agregando É, cada vez mais os filhos é, pets, né? é. Então ficou bem claro, assim, quando você fala de maus tratos, são variadas hipóteses, situações, mas tudo de alguma forma resulta em sofrimento, né, em dor,
uma violação de direitos, pode ser compreendido como maus tratos. Mas então isso nos leva a pensar, tanto do ponto de vista de responsabilidade, eu queria lhe perguntar assim, se você acha que a nossa legislação ela está adequada, não é só uma crítica também contribuindo com o debate. A gente tem uma falta de responsabilidade das pessoas, mas assim, uma coisa muito simples que a gente pode fazer para mudar qualquer cultura, qualquer situação de violação de direitos, a gente sempre conversa isso, né, Bel? É que o poder público deve investir, então, na promoção dessa cultura. Então, falar mais sobre responsabilidade dos tutores, dos cuidadores, dos responsáveis em relação aos seus pets. E a gente não ouve falar, eu não vejo campanha. Vejo uma vez ou outra no período eleitoral alguém dizendo que vai construir um hospital veterinário. Mas, assim, cultura de cuidado, adoção responsável, essas coisas, eu não vejo. Salvo alguns grupos muito específicos que trabalham, né, com proteção de animais, não sei o que. Eu tenho 4, todos me foram sugeridos a adotar por protetoras, mas eu não vejo assim uma cultura, sabe, que oriente as pessoas quanto a isso. O que é que você acha? Então, eu acho que as leis elas estão ainda muito gerais, generalizadas, né? E pouco punitivas, e pouco assim específicas para a gente estar podendo monitorar esses animais. Porque assim, observe, se eu tenho um animal em casa, eu tenho que ter um comprometimento com ele. Primeiro, eu tenho intenção de procriar esse animal? Então, não, né? Então eu tenho que castrar esse animal. A primeira coisa que poderia ter sido desenvolvido, né, de maneira legal é a obrigação, a obrigatoriedade de uma castração, a obrigatoriedade de uma microchipagem. Então, um animal que não é microchipado, um animal que não é castrado, o tutor, ou o guardião, o responsável, ele tem que responder isso legalmente, porque eu penso que esse tipo de conduta ela tem que ser obrigatória, tá? Um animal que ele é castrado, ele não foge de casa, ele não arranja briga, ele não procria. Um animal microchipado, ele perdido, ele pode ser achado, o tutor pode ser contactado, pode ser responsabilizado. Então, se a gente faz isso com nossas vacas, por exemplo, que são totalmente microchipadas e que, né, a carne ela é literalmente escaneada desde o início até da vaca até a carne, por que que isso ainda não foi aplicado aqui para os animais domésticos, né? A gente também tem isso para pessoas que já têm animais legalizados, exóticos, né? Mas que você já vem do exterior, ou já vem de criadores legalizados, que já tem toda uma microchipagem, uma identificação. Mas isso para cães e gatos é falho, e a lei é falha nesse sentido. Eu sinto que a gente perdeu esse controle. E não só isso, ter uma maneira da lei conseguir, eu não sei se seria arranjar um método de fiscalização nas casas das pessoas. Eu sei que eu não tenho consciência, eu não tenho um entendimento de leis, tá, gente? Mas, assim, quando a gente tem uma assistente social que vai na casa de uma pessoa fiscalizar a criação de uma criança, se essa criança ela está sendo bem cuidada, por que isso não pode ser feito também por um agente, né? Seja lá um agente da zoonoses ou um veterinário que venha na casa da pessoa que recebeu uma denúncia e que venha fiscalizar como é que estão esses animais. Existem certas restrições que deveriam de ser aplicadas dentro da casa da pessoa, né? Um animal sozinho, ele não tem o mesmo comportamento do que quando é criado com mais 5, 6, 7, 10, 20 animais. Isso não é uma coisa normal. Um animal ele vai ter estresses, ele vai ter comportamentos, manias, e isso pode gerar doenças, o bem-estar dele está comprometido. Isso tinha que ser restringido, tipo, quantidade de animal por pessoa, tem que estar microchipado, tem que estar castrado, tem que estar registrado. São coisas assim que eu sinto que precisa de um pouco mais de detalhamento. Eu não sei se isso seria possível ser aplicado juridicamente, né? Ou em leis. Tudo é possível juridicamente, especialmente quando é para tutela. Existe uma corrente no feminismo que a gente chama de ecofeminismo, que é muito provavelmente a corrente mais nova, de maior produção e voltada realmente por uma cientificidade pós-moderna, que ela trata justamente disso. As ecofeministas, elas falam que a corrente de dominação, ela vem da mesma origem.
né? Tanto as mulheres quanto os animais. E uma sociedade, a evolução de uma sociedade é medida, a gente sabe, né, dessa frase, a evolução de uma sociedade é medida pela forma como mulheres, crianças e animais são tratados, né? Então a gente está observando aí, né, que a nossa sociedade tem muito ainda a evoluir. Lúcia, nos seus casos de atendimento que você narrou sobre maus tratos, você chegou a fazer algum procedimento? Existe alguma orientação do Conselho Federal ou Regional de Medicina Veterinária sobre como atuar quando identifica maus tratos? Tá. A identificação dos maus tratos, tá? Para o nosso Conselho Regional de Medicina, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, é a denúncia do autor, né? Enfim, de que fez os maus tratos. Então, normalmente a gente orienta a pessoa que resgatou o animal, ou nós mesmos, vamos a uma delegacia comum ou até o Ministério Público para fazer esse tipo de denúncia. Normalmente, você pode estar fazendo também o BO, né? Boletim de ocorrência online. Então, eles facilitaram esse tipo de abordagem, né, fazendo com que a gente possa estar denunciando em qualquer delegacia. Mas as atitudes não, né, depois desse tipo de denúncia, as atitudes não são bem o que a gente espera que sejam feitas, né? Então, esse animal ele vai ser recolhido dessa pessoa que maltrata. Normalmente, quem assume esse tipo de situações que a gente vê assumindo muito é a própria população, né? Fazendo justiça com as próprias mãos, por assim dizer, resgatando esse animal, retirando esse animal. Pessoas envolvidas com políticas, ou até pessoas que têm já o conhecimento, né? A galera conhece, que pega animal, que faz lar temporário, que chega lá e diz assim, olha, chama a polícia, deixa o policial só de vigia, diz assim, eu vou entrar e você fica aí, se der problema, enfim, fica aí de testemunha, normalmente entra de maneira fora da lei mesmo, pega o animal e vai embora, entendeu? Já vi gente fazendo isso. E chega no veterinário e diz assim, olha, estava de maus tratos, ó como é que tá magro, me ajude aqui, porque fica incompatível, né? Deixar esse animal ou por tanto tempo na mão de alguém sem ter uma resposta, né? E ele continua sendo maltratado. Normalmente é isso que acontece, né? Boletim de ocorrência. Eu tenho uma dúvida. Dá para dizer que os animais que estão em abrigos, eles são todos frutos de descaso, portanto, frutos de maus tratos? Olha, gente, eu diria que sim. Maus tratos englobam o abandono. E a maioria dos animais que estão em abrigo, eles sofreram por abandono. Então, a minha resposta é sim, nesse sentido. E não só isso, né? A gente vê essas ONGs abarrotadas de animais, né? E a galera do lado de fora achando que essa seria a solução para a coisa. E não é bem isso, né? Se a gente for pensar em maus tratos, a ONG é um tipo de. Se a gente fosse pensar, porque é um local restrito, onde animais ficam em baias, em locais restritos, né? Ou em gatis, que tem superpopulação. Então, isso não é bem-estar, né? É uma medida provisória para uma situação muito mais complexa, onde os governantes não tomam iniciativa, né? Ou não tentam melhorar de alguma forma, né? De existir a questão das campanhas, como a gente estava conversando aqui agora, de conscientização, de enfatizar essa questão do abandono. As coisas estão começando a aparecer agora. Eu não sei se vocês já viram também a colônia, eu não sei se é em Piatã, que tem, ou se é em Itapuã, acho que é Piatã. É uma colônia de gatos que a galera sai jogando gato ali o tempo inteiro. E eu atendo, eu faço prestação de serviço para uma das ONGs que recolheu parte desses animais quando aquela colônia foi jogado, posto fogo ali, né? Então, foi uma situação extremamente absurda, né? Do que aconteceu. Então, eu presto serviço para uma dessas ONGs, já frequentei, né? Frequento, recentemente fui. E ONG não é vida para animal, gente. Não é a solução para um animal estar dentro, enclausurado em uma ONG com outros animais. É estado de catástrofe para a saúde desses animais, né? E o governo ele não tem um programa que fiscalize esses locais ou que incentive de uma maneira, né, a adoção
de maneira boa, né, consciente, de entender a importância de não abandonar. Eu acho que isso falta demais. Então, sim, né, é maus tratos. Eu considero maus tratos. Eu acho que tem situações de abrigo que você não identifica claramente assim a origem, né, da situação, por que que ele está na rua, tem muito gatinho pequeno, mas concordo com Lúcia que a maioria é abandono mesmo, a É gente sabe, abandono. ou maus tratos também, manter com dono é pior do que manter na ONG. Só destacando também que eu, pelo menos eu conheço algumas ONGs aqui, concordo com tudo que Lúcia disse, mas aqui em Salvador a gente tem pelo menos algumas ONGs que têm um modelo um pouco diferente, assim, que são abertos, né, meio sítio, meio chácara, pelo menos em relação aos cães. E aí, eu acho que a superpopulação é péssima, é difícil administrar, mas é um pessoal tentando apagar incêndio mesmo, inclusive por É, falta de políticas públicas adequadas e por falta de campanhas, aquilo que a gente falou no começo, né? Elas vivem pedindo adoção, vivem incentivando, orientando, vai para feira, vai para tudo que é lugar. mas Elas não são patrocinadas, né? Não não são são. patrocinadas e não é isso, estão ali apagando um incêndio mesmo, desesperadas, inclusive, que vivem reclamando de que já estão no limite, toda hora alguém liga, alguém entrega, larga na porta. Então é dramático, né, velho? É É porque dramático. É porque Triste vocês também a não vê realidade. os bastidores das coisas, porque, tipo, normalmente tem veterinários que são responsáveis nessas ONGs também, né, para prestar serviço para animais que estão em situação de quarentena e tudo mais. E o veterinário, nesse momento de ONG, né, a gente tem que lidar com medicina populacional veterinária. Então, a gente agora, dentro de uma ONG, a gente tem que ter o pensamento em prol de pensamento coletivo. Eu não posso colocar um animal que ele tem uma doença infectocontagiosa no meio de outros animais que estão rígidos. Então, não quer dizer que todos os animais que estão ali, eles vão viver ali. Não, eles vão ser testados e vão ser vistos em prol do resto. E se esse animal ele tem uma doença infectocontagiosa, ele vai ter que ser eutanasiado, porque não vale a pena a gente botar em risco o resto dos animais da ONG por conta de um. Então não é felicidade, é tristeza, é triste. Você entrar numa ONG é triste. Você vê animais que têm doença de ONG. Então tem rinotraqueite, né? Muitas vezes tem problemas de pele, né? Ou muitas vezes, enfim, já tem uma sinomose, né? Uma doença infectocontagiosa, eles botam em quarentena, tentam recuperar, tentam não espalhar isso para os outros, tentam separar os gatos, né? Quem tem FIV, né, que são doenças virais, então, né, separa, mas tem muitas ONGs que não fazem, tem muitas protetoras que não fazem, porque não tem orientação de médico veterinário. Então, morre animal por semana, tipo assim, toda semana. Se não, pelo menos, né, todo dia, um dia sim, um dia não, porque Comprometendo é, o grupo acaba todo, né? comprometendo tudo. Então a gente fica no equilíbrio entre a bondade e a maldade de um animal estar na rua ou não e colocar ele dentro de uma ONG que não tem uma organização. ONG não, né? Mas assim, de pessoas que são protetoras e que não tem uma organização, não tem ciência de uma saúde veterinária coletiva, sabe? É bem complexo, eu diria. Bem complexo. Você falou do agravamento das penas como uma das estratégias de combate aos maus tratos, e aí a gente teve uma reforma legislativa recente, não é isso? Eu queria, se você pudesse comentar um pouquinho, o que é que você acha. Foi em 2020, né? A Lei 14.064 de 2020, ela aumentou as penas combinadas ao crime de maus tratos aos animais quando se tratar de cão ou gato. A ementa fala cão ou gato. E aí, qual é a sua opinião? O caminho é esse? Acho que a gente tem um consenso de que conscientizar as pessoas e outras políticas públicas é importante, mas a gente agravar as penas, pelo menos antes era muito pouco, né? Falava de meses só. Então, isso é um ganho imenso, né? Para os animais, né? Isso é um ganho imenso para a gente. É muito melhor a gente ter o medo como nosso aliado em cima da punição dessas pessoas, da gente poder dizer, olha, você pode ir da cadeia se você for realmente denunciada, e pode ser pegar tanto tempo de prisão. A galera, quando houve prisão, fica mais
sabe? A gente faz meio esse terrorismo e isso deixou a gente um pouco com arma para poder lidar com essa situação de maus tratos, né? Mas eu acho que ainda tem muita coisa para caminhar, porque a gente não pode só restringir essa lei para cães e gatos. Eu já tive experiência de acompanhar um caso de um cavalo, por exemplo, que ele foi literalmente utilizado para coisas, né, que envolvem magia e tudo mais que a galera faz, entendeu? Então ele foi, eu não vou citar, né, porque é bem pesado mesmo a situação, mas ele foi extremamente maltratado fisicamente, psicologicamente, foi criado um terror em cima dele. Então, olha só, um animal, ele tem um trauma de ter pessoas ao lado dele. Então, a gente precisa se atentar que, por mais que a gente crie dentro da nossa casa cães e gatos, mas o sofrimento de grandes animais eu acho que é muito maior, porque a galera acha que o animal maior não sente. Não, o animal ele sente de qualquer forma e é muito pior, 1000 vezes pior. O que se comete com cavalos, com vacas, com cabras, carneiros, bodes, outras espécies, é muito, muito ruim. É 5 vezes pior. Muito pior. Eu li esses dias que está tendo um fenômeno agora de comercialização de jumentos aqui no estado da Bahia, vendendo a R$ 20, porque eles são comercializados para algumas pessoas que consomem a carne. Exato. A Diz carne que de foram charque. abatidos. E tá, não sei se é verdade, né? Mas assim foi dito. Tem até o risco de extinção, embora. Hoje já existe um trabalho de conservação da espécie, porque realmente ela está começando a se extinguir mesmo. E não só isso, as pessoas do interior que antes utilizavam desses animais como tração, elas substituíram eles por motos e cometem crime de maus tratos ao abandoná-los ao léu. O animal abandonado ao léu, ele é um risco para ele mesmo, para as outras pessoas, ele vai ter doenças, ele não é supervisionado nutricionalmente, ele vai ficar doente. E a medida que eles estão tomando é uma medida extremamente extremista, ao meu ver. Já que hoje a gente já tem um trabalho, inclusive de santuários, que estão recolhendo esses animais. E aí a gente tem que pensar um pouquinho na conscientização desse pessoal, que antes se utilizava desses animais. Hoje, devido a esse avanço, né, da melhora da vida no interior, por exemplo, né, as pessoas estão adquirindo moto, estão adquirindo carro, mas elas não têm um avanço intelectual e empático em cima dos animais que elas criaram antes, né? E isso daí é danoso, né? É triste se ver, né? A gente também está tendo muito problema com pessoas que, por verem, vamos supor, um frango de corte, que é o nosso comum, né? Que está na mesa da gente. Ele é abatido em 30 dias. Ou seja, é um frango com desenvolvimento rápido para ser abatido e ser consumido pela galera, né? Mas no interior, essa criação extensiva de frango está sendo substituída, né? Então, os frangos que são caipiras, extremamente adaptados àquela região, estão sendo substituídos por frango de corte de indústria que não tem a mesma rusticidade, a mesma capacidade para lidar com o terreno daquela pessoa e com a alimentação que é fornecida. Então, a pessoa ela não tem discernimento do que está sendo, do que isso está proporcionando, tanto para o ambiente em que ela vive, quanto para os animais em que ela cria no quintal. Então, são coisas assim que falta informação, falta empatia, falta essa troca de conhecimento. Mas hoje a gente tem grupos, né, de extensão que vem fazendo um trabalho bastante interessante em cima dessa questão dos jegues, né, para poder conservar esses animais, que realmente está desaparecendo, e essas galinhas caipiras que também estão sendo substituídas, e isso não é interessante, né? E está acontecendo, pelo menos. Pelo menos eu conheço pessoas da Universidade Federal da Bahia que trabalham com isso, né?
que trabalham com essa conservação, com essa conscientização. Isso se chama extensão rural. Para mim, é a melhor parte da veterinária, né? É a parte que a gente troca conhecimento com o povo. E eu acho que isso falta muito no ambiente de cães e gatos. A gente o médico veterinário está presente com a galera que abandona e passar a conscientização do que a gente pode estar fazendo ao invés de abandonar um animal na rua ou maltratar um animal ou adquirir um animal, o quanto um animal custa, o que um animal precisa. Eu acho que falta essa comunicação com a população mesmo, sabe? Acho que falta partindo do conselho de vocês, né? Também! Eu lembro de ter comentado isso anteriormente com Lúcia, quando anos atrás, né, eu falei, nossa, mas o conselho de vocês não faz uma cartilha, né, obrigatória no momento da adoção? Acho que seria uma proposta maravilhosa. Uma cartilha obrigatória, um termo de responsabilidade do novo tutor que está adquirindo, e por que não um período de guarda provisória, gente? Se a gente está avançando, né, considerando o animal um ser senciente, que já não é mais um objeto, para quem não está entendendo, assim, é um ser que sente, né? Então, assim, o direito entendeu finalmente que o animal é um ser que sente, é um ser que se move, é um ser que tem vontade própria. Então, agora, finalmente, o direito reconheceu, né, esses seres sencientes, não mais objetos, pura e simplesmente. E por que não a gente mudar também a função, né, da legislação como um todo, para a gente, não só nomenclatura, né, mas para a gente poder adequar essa nova realidade do ser senciente. Eu acho que essa noção de senciente é um avanço, sem dúvida. É uma aproximação, né, do direito dos animais, um reconhecimento como um direito fundamental. Acho que a gente pode trabalhar melhor. Atualmente, o direito, essa parte de proteção está reconhecida na lei de proteção ao meio ambiente, não é isso? Mas, como eu disse, acho que a gente está caminhando para um código mesmo de reconhecimento dos direitos dos animais, e acho que isso realmente poderia ser um avanço bacana aqui do ponto de vista de legislação nacional. Já existe uma Declaração Universal dos Direitos dos Animais, desde 1977, pela Liga Internacional dos Direitos dos Animais, e ela foi proclamada pela Unesco, que é um órgão da ONU. Mas só para vocês terem ideia, diversos documentos internacionais que foram aprovados, por exemplo, a Declaração Universal dos Direitos da Criança, ela é de 1959. Desde esse período até a Constituição Federal em 88, o Brasil seguia uma legislação completamente contrária ao que dizia essa legislação. Tanto que só em 89 que surge uma convenção internacional reafirmando, né, essa doutrina que tratava de reconhecer crianças como sujeitos de direitos. Aí o Brasil introjetou isso e aí surge o Estatuto da Criança e do Adolescente e a gente vem tendo esse reconhecimento. Pessoas com deficiência, a gente teve uma convenção internacional, isso foi um marco importante. Diversas outras normas internacionais que falam de direitos humanos. Agora, eu acho que no caso dos animais, a gente está precisando, sabe, debater melhor isso, criar um verdadeiro código que trate de direitos dos animais, reconhecendo aspectos como a saúde, direito à moradia, a responsabilidade dos tutores, vou chamar até de responsabilidade parental, né, porque é família. Poxa, esqueci de novo que você falou, multiespécie. Eu Família adorei isso, eu estou multiespécie. só Gente, ainda isso daí é evolução do processando, mas é direito. muito bacana isso. Família multiespécie, já me reconheço. E outros tantos aspectos, sabe? A questão da assistência social, como eu disse, né? Para que auxilie pessoas que cuidam, mas de alguma forma estão desamparadas porque perderam o emprego. Eu acho que a gente vai caminhar para isso, como tem em relação a crianças, adolescentes, a idosos, a pessoas com deficiência, a outros segmentos, ou minorias ou vulneráveis, historicamente considerados assim nesse aspecto. E é o avanço, por exemplo, que a gente fala, por exemplo, do reconhecimento dos sencientes. Embora o Estado brasileiro, né, tenha dado aquela derrapadinha, reconhece como senciente, mas no caso da vaquejada, permite, como permite outras tantas situações que a gente diria assim, poxa, estamos em 2022, né? Você falou de considerar animais como objetos de tração. Poxa, isso é um costume tão antiquado nos dias de hoje. Não falo nem do veganismo, porque realmente é uma questão muito mais profunda e eu acho que não diz respeito só à condição dos animais.
Aí diz respeito, às vezes, sobrevivência é uma forma, eu diria até primitiva, admitida, mas nos dias de hoje, e respeitando o nosso público também, questões de submeter a trabalhos forçados, um ser humano não se admite, mas aí é disso que eu estou falando, e aí, nesse aspecto, por diversão, né? Ou por um hábito de criar enjaulado, eu acho que a gente precisa avançar nisso mesmo, seria um salto qualitativo muito grande. Eu acho que você concorda, né, Lúcia? Mas acho muito bacana ver sua visão, porque você está trazendo coisas tão diferentes do que eu estou habituado a ouvir nas conversas sobre direitos dos animais. Aí não sei o que é que você acha, assim. Nosso podcast é jurídico, né? A gente acaba puxando um pouquinho para essa análise mais legislativa. Mas como humanista e como profissional, acho que é isso, né? O futuro é o que você espera. Tá, na minha visão, o futuro que eu espero é que as pessoas tomem essa consciência mesmo, de entender que o animal faz parte da família. Isso já é real lá fora. Lá fora, eles já têm consciência disso. Quando eles pensam em adoção de um animal, eles já põem na cabeça os custos e o que eles têm como responsabilidade em cima desse animal. Aqui isso está engatinhando, ainda está formiguinha. Mas eu já estou conseguindo enxergar isso no meu dia a dia como veterinária, que a pessoa ela tem consciência, tem donos muito preocupados, extremamente inteirados do que é ter um animalzinho em casa, e isso me deixa muito feliz. O que falta mesmo é isso em âmbito geral, né? Isso ser disseminado pelos poderes, né? Tipo, com a maior consciência, né, de projetos, de divulgação, de entender que é uma responsabilidade que você está assumindo dentro de casa. Você ter um animal é você mudar a sua vida, é você mudar a sua rotina, é você ter rotina. Que animal é rotina, é como se fosse uma criança. Ele entende, na realidade, eu não sei o que vocês têm em casa, mas tipo, se eu mudo minha rotina aqui dentro de casa, os meus bichos sentem. Eles sentem o que está acontecendo. Se tem conflito dentro de casa, eles sentem. Se mudou a ração, eles sentem. Se mudou um móvel de lugar, eles querem entender o que aconteceu. Eles são interativos. E eu sinto que a tendência da humanidade é essa. É um respeito mútuo e entendimento de que somos uma família multiespécie dentro de casa. Isso é muito importante, né? E é isso que eu tento disseminar para os tutores que vêm falar comigo, né? A gente ter essa responsabilidade desse entendimento, dessa família. É importante, é muito importante. Existem até estudos, desculpa, mas assim, se a gente for pensar em questão científica, existem estudos de compartilhamento de microbiota com o animal. Nós que vivemos com os gatinhos, né, os nossos gatos, a gente compartilha microbiota intestinal, microbiota em geral, sabe? Então, de tão forte essa nossa relação, né? O laço, né? A O nosso interação. laço, exatamente. A gente já tem pesquisas que já demonstram, assim, que tutores e animais compartilham doenças parecidas. Coisas, assim, que a gente vê que a pessoa que tem depressão, o animal também sente. Ou pessoa que tem um problema de câncer, tem animal que... Eu já peguei tutores que tem neoplasia na mama e o animal desenvolveu neoplasia na mama. Coisas que fogem da caixinha, tipo, por quê? Como? Por quê? Sabe? Você fala, por quê? Então é uma conexão incrível. E eu não entendo por que a gente ainda está subdesenvolvido nessa questão, né? Espero que isso melhore daqui para frente, sinceramente. Tipicamente humanos também, nem tudo é instinto. Eu acho que eles têm um traço de personalidade assim que revela, sem dúvida, a inteligência mesmo. Claro que não é a inteligência típica dos seres humanos, né? Uma visão crítica que permite a gente interferir com o meio e intervir de acordo com a nossa vontade, né? Mudando as coisas como são. Mas eu não tenho dúvida de que eles interagem. Então, tá além da ciência, da capacidade de sentir, de perceber. Agora, comprovar isso é complicado, por um aspecto, assim, elementar, que a gente teve essa dificuldade em relação a gente mesmo, que a gente evoluiu muito quando a gente conseguiu, que é a fala. Quando deixamos de ser ágrafos e nos tornamos comunicativos, desculpe, ágrafo diz respeito à escrita, né? Mas a comunicação que eu estou falando. Quando a gente aprimorou isso, nossa, a gente vem tendo um salto na nossa evolução assim, exponencial. Parece que a cada ano a gente vai crescendo muito mais do que nos anos anteriores. Então, eu acho que falta isso da parte deles, né? E tem, inclusive, estudos que falam que os animais podem aprender determinados códigos
dizer o que sentem, se comunicar sim, mas eu estou dizendo da evolução disso. Então, acho que a gente vai conseguir isso com o tempo. Mas eu compartilho, viu, Lúcia? Acho que é isso mesmo que você está falando. Então, para a gente poder fazer uma conclusão, eu acredito que falta muito aí para a gente evoluir. Eu acho que a evolução está demandando muito do ser humano, né? Nós feministas, a gente costuma dizer assim, poxa, tá na hora dos homens agora evoluírem, né? Os homens perceberem quais são as nossas demandas, observarem, parar de ficar pedindo explicação para a mulher sobre o que deve ser feito, o que não deve ser feito. E também está na hora do ser humano em relação ao animal, né? O ser humano que se destaca tanto, né? Se acha tão especial, observar mais essa questão como um serzinho, um pedacinho assim de areia no meio de toda uma praia. A gente tão especial assim. A gente precisa evoluir, a gente precisa estar de acordo com a responsabilidade que a gente tem, né? O ser humano e o meio ambiente, a gente já sabe que existe uma relação, né? E o animal, ele está aí nessa relação, ele é fruto dessa, faz parte dessa relação, e a interação, a preservação do animal, né? A gente precisa reconhecer que o animal tem a dignidade, né? Eu lembro que Heron, ele defendeu bastante isso no caso da macaca, né? Da chimpanzé suíça, a questão da dignidade do ser animal. E é isso. Foi objeto de habeas corpus, né? Falou de um parentesco próximo com os seres humanos, né? Pela condição de chimpanzé, e aí, sem dúvida. Temos vários avanços, né? Nessa coisa do reconhecimento dos direitos. Apesar de estarmos ainda longe do mínimo necessário, uma sociedade violenta, uma sociedade que não reconhece ainda direitos em relação a várias espécies, né? No que diz respeito até à própria raça humana, a gente tem dificuldade de enxergar em determinados grupos sociais direitos, mas a minha não é sendo assim, sabe, uma pessoa totalmente otimista, né? Bel vai dizer assim, eu não me vejo muito otimista, não, eu costumo desconfiar. Mas do ponto de vista de evolução normativa, no reconhecimento dos direitos, eu acho que estamos caminhando. Mas temos ainda muito o que fazer. Essa legislação que trata da lei ambiental, ela fala não só de cães e gatos, em outros tópicos. Não é isso, Lúcia? Na verdade, ela fala de maus tratos para todos os animais. Quando for cães e gatos, é que majora. E se tiver morte também, aí piora mais ainda. Exatamente, exatamente. Ela é Então é bem isso. geral mesmo, né? Só agora, em 2020, que ficou um pouquinho mais específico para cães e gatos essa questão da penalidade, né? Penalidade, né? Nesse Pronto, sentido. bacana. Então, eu vou agradecer a vocês, aos nossos seguidores, nosso público querido, né? Manda mensagens sempre tão bacanas. Foi muito especial, Lúcia, viu? Ter você aqui, te conhecer, ver seu modo de pensar. Me identifiquei muito com você. Também quero ser seu irmão. Vem para a família, amigo. É uma família Costinha. multiespécie, né? É, isso. Ai, Dizer obrigada por estar aqui. Eu gostei muito de ser chamada, gostei de expressar aqui o que eu penso em relação a isso. Achei muito legal vocês, a maneira que vocês pensam também. Me identifico também, né? É importante isso. A gente se identificar nesse momento. Adoro. Obrigada, de isso, verdade. com certeza, né? Um momento de dor, de sofrimento que a gente vive, aprender com os animais, né? O afeto sem pedir nada em troca, uma linguagem de paz que não é do ódio, né? Não é do sofrimento. Às vezes até latem para alguém, mas sempre assim uma preocupação com quem está ao redor para defender alguma coisa. Não é um ódio gratuito. Eles nos ensinam sempre sobre amor. Eu acho que isso é muito importante. Essa questão deles imitarem comportamento, adquirirem coisas parecidas com o dono, eu vivencio isso o tempo todo, fico impressionado. Acho que é um traço Eles de são. inteligência, como eu disse. Então, diante disso, eu acho que é reforçar a importância desse tema da proteção, do cuidado com esses seres, qualquer espécie animal, né? Com certeza. Nós somos Muito além a espécie que tem o cérebro maduro. Nós somos os maduros da relação aqui. A gente tem que ter essa consciência é, de que eles que precisam da gente, da nossa e, iniciativa, do nosso entendimento, né? Então, apelar para as autoridades, apelar para o melhor, apelar para as coisas. A gente tem que fazer, né?
Com certeza. E dotado de racionalidade é o mínimo que a raça humana pode fazer pelo meio ambiente, pelos animais, é cuidar e cuidar com responsabilidade e fazer isso bem feito. Vamos seguir nessa caminhada, cobrando então esse aperfeiçoamento legislativo, tá bom? Esse foi mais um Papo Juris, o seu podcast jurídico diferente. Nos sigam no Instagram, acompanhe a gente no Spotify, tem episódios todas as sextas-feiras, a gente está postando lá. Curtam esse vídeo, compartilhem. Esse é sinceramente mesmo, porque é um vídeo do bem. Compartilhem no WhatsApp, no grupo dos tios, das tias, dos amigos. Ajudem nosso canal a crescer, é um canal ainda pequenininho. A gente faz tudo aqui com muito carinho, tá? Então, beijo e a gente se vê. Tchau.